O governo Trump anunciou que está se preparando para um ataque ao Irã. Nas últimas semanas, houve protestos que se tornaram violentos. Houve tumultos. Agora há um chamado apagão da internet, conforme relatado pela grande mídia ocidental. Segundo o Wall Street Journal, Washington realizou conversas preliminares sobre um possível ataque ao Irã. O governo Trump discutiu um possível ataque depois que o presidente Donald Trump repetiu ameaças de atingir a República Islâmica caso o regime matasse manifestantes, o que, segundo relatos, teria ocorrido. Isso é citado, é claro, por fontes não identificadas. E eu vou apenas repetir o que ele disse. O Irã está buscando liberdade. Talvez como nunca antes. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar. Então, Alina, o que exatamente está acontecendo aqui? Isso é apenas mais uma desculpa para os Estados Unidos se prepararem para uma guerra com o Irã, para travar uma guerra contra o Irã, porque o governo iraniano vem dizendo que a parte violenta desses protestos tem o apoio dos Estados Unidos e de Israel. Eles estão citando exatamente esse tweet de Mike Pompeo, o primeiro diretor da CIA de Trump, dizendo que o regime iraniano está em apuros, trazendo mercenários como sua última esperança, motins em dezenas de cidades sob cerco. 47 anos desse regime. O código é 47. Coincidência? Feliz Ano Novo a todo iraniano nas ruas e também a todo agente do Mossad caminhando ao lado deles. Então, quero dizer, em relação ao tweet do Mike Pompeo, bem, a postagem dele, na verdade, era basicamente a mesma informação que foi repetida pela mídia israelense. Acho que foi na I24 News, assim como por outros membros do establishment político dentro de Israel, na mídia hebraica, claro. Mas a informação transmitida ali é que não se deve acreditar nem por um segundo que os protestos dentro do Irã são totalmente orgânicos, que, na verdade, estão fabricados, e eles estavam vangloriando o Estado Mossad. Agora, essa é... Existem queixas legítimas que o povo do Irã realmente tem, queixas muito legítimas em relação às condições econômicas precárias. É importante entender o que aconteceu em setembro e outubro de 2025. Os países do E3, Alemanha, França e Reino Unido, acionaram o mecanismo de retorno automático, o que significa que as sanções da ONU contra o Irã foram restabelecidas, e essas sanções representaram um golpe enorme para a economia iraniana. Agora, 193 países ao redor do mundo, todos os Estados-membros da ONU, estão legalmente obrigados a cortar todos os laços econômicos e financeiros com o Irã. Isso inclui sancionar todos os bancos iranianos, praticamente excluí-los do sistema financeiro internacional SWIFT, sancionar as exportações de petróleo e sancionar todas as indústrias dentro do Irã. Isso foi um choque para a economia iraniana e, obviamente, ela precisa se ajustar de alguma forma. E o que aconteceu? A moeda iraniana sofreu uma desvalorização de cerca de 50% em apenas alguns meses. Estamos vendo uma inflação massiva nos produtos, obviamente, porque o Irã está sendo economicamente isolado. Há um efeito paralisante sobre as pequenas e médias empresas e sobre o cidadão iraniano da classe trabalhadora. Então podemos ver, e esse é um impacto muito real do que as sanções fazem, o efeito devastador que elas têm sobre a classe trabalhadora do Irã. Agora, muitas pessoas disseram, bem, essa não é a primeira vez. Quero dizer, o Irã tem sido sancionado praticamente desde a Revolução Iraniana em 1979. E isso é verdade. Foi exatamente o caso em 2015, com o acordo nuclear iraniano, quando as coisas se acalmaram um pouco. Esse era todo o propósito por trás do acordo nuclear do Irã. Claro, quando Trump se retirou em 2017 ou 2018, isso novamente causou um golpe bastante significativo, porque significou que os Estados Unidos haviam restabelecido sanções unilaterais. Mas isso foi apenas por parte dos Estados Unidos, embora tenha tido efeitos secundários, especialmente sobre os países da União Europeia. Mas isso ainda significava que outros países
países ao redor do mundo, incluindo até mesmo a União Europeia em certa medida, conseguiam em diferentes graus participar do comércio internacional com o Irã, assim como de cooperação financeira, embora de forma bastante restrita, por causa das sanções unilaterais dos Estados Unidos. Agora, o que estamos vendo é que a economia iraniana e seu comércio praticamente chegaram a zero. O país está tentando encontrar uma forma de se estabilizar e, obviamente, de traçar um caminho para sair dessa situação. Esse é um país que até 2015 já vinha lidando com essas sanções, estava economicamente enfraquecido e só nos últimos 10 anos conseguiu gradualmente se reconstruir. E é por isso que o BRICS também desempenhou um papel significativo na iniciativa do Cinturão e Rota, e nesses sistemas alternativos de infraestrutura, economia e finanças que foram estabelecidos e liderados por Rússia e China. Isso deu a países como o Irã a capacidade de participar do comércio e das transações internacionais de forma a contornar, obviamente, a infraestrutura financeira dominada pelos Estados Unidos, que tem sido a principal fonte da asfixia econômica iraniana. E, embora isso ainda esteja se concretizando, a aliança do BRICS está trabalhando em várias dessas diferentes infraestruturas financeiras alternativas. Portanto, até que isso se torne mais eficiente, o Irã ainda terá de percorrer o difícil caminho de lidar com essas sanções ocidentais. Mas, enquanto isso, estamos vendo esses protestos em massa acontecendo. Esse é todo o propósito da guerra econômica. Esse é todo o propósito de se impor sanções desde o início. A ideia é asfixiar uma população civil a tal ponto que ela reaja e se volte contra o próprio aparato estatal. Isso não quer dizer que não tenham existido outras queixas legítimas contra o Estado do Irã. Elas existiram. Mas, no momento, a situação se tornou tão grave para a população iraniana. Levando em conta que em junho de 2025, também tivemos a guerra de 12 dias, quando Israel atingiu infraestrutura vital e causou destruição em certos setores econômicos do Irã, isso significa que o Estado iraniano agora precisa gastar dinheiro para reparar esses danos, drenando ainda mais recursos vitais que poderiam ser usados para sua população. Também vimos recentemente que o Irã estava enfrentando uma crise hídrica, provocada novamente por décadas de sanções impostas ao país. E, é claro, há também aspectos de má gestão envolvidos nisso. Então, neste momento, temos esses protestos acontecendo, que são, em muitos aspectos, o resultado direto da guerra de sanções. Esse é o seu propósito. Também é importante lembrar que as sanções, embora supostamente façam parte da Resolução 929 das Nações Unidas, acabam violando o próprio princípio dos direitos humanos estabelecido na Carta da ONU, pois constituem uma forma de punição coletiva à população civil. E temos várias resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas que votaram especificamente contra sanções, mesmo no caso de Cuba, por exemplo, por causa do impacto que elas têm, dos custos em direitos humanos que as sanções impõem à população civil. Então, essa é a situação agora no Irã. Há esses protestos e, ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Os aparatos de inteligência ocidentais e israelenses estão se aproveitando disso, infiltrando-se nos protestos e gerando violência em massa para desestabilizar o atual governo iraniano. Porque, ao fazer isso, várias coisas acontecem. Antes de tudo, isso fratura a unidade nacional em um momento em que os Estados Unidos e Israel estão ameaçando o Irã. Então, há guerras sendo constantemente declaradas contra o Irã, especialmente nos últimos meses e principalmente com o que está acontecendo na Venezuela neste momento. Isso também tem sido um sinal de alerta para o Irã. Neste momento, o aparato de inteligência iraniano, junto com suas forças militares e policiais, está tendo que lidar com os distúrbios dentro do país, o que também cria tensões operacionais e pontos cegos que os Estados Unidos e Israel poderiam usar a seu favor, talvez para emboscar o Irã em algum momento futuro. Ao mesmo tempo,
Os distúrbios estão destruindo pequenas e médias empresas, além de infraestrutura vital, o que afeta economicamente um país que já vem sendo duramente atingido por sanções. Como esses manifestantes estão ajudando seu país? O objetivo principal desses protestos é expressar as queixas do povo iraniano em relação ao impacto das sanções sobre o Irã. E ainda assim, esses manifestantes estão destruindo propriedades e infraestrutura, o que significa que estão colocando mais pressão sobre o Estado, uma pressão que vai afetar o povo iraniano quando o governo tiver que consertar essa infraestrutura. Portanto, o que eu realmente argumentaria é que há uma base sólida para dizer que esses distúrbios e esses protestos legítimos estão sendo explorados pela inteligência ocidental e pelo aparato de inteligência israelense. Esse era o propósito das sanções desde o início. E, na verdade, eu acredito que esse seria, na minha opinião, o momento ideal para atacar o Irã. Seria mesmo. Há um caos generalizado no Irã neste momento. Existem, obviamente, os protestos pró-República Islâmica em andamento, mas também há os protestos anti-República Islâmica, ou aqueles que basicamente estão apenas pedindo algumas mudanças econômicas e pressionando o Estado a lidar com as repercussões econômicas que as sanções estão causando à população. Depois, aos manifestantes violentos que estão destruindo a infraestrutura, é um momento crucial para Israel e os Estados Unidos caso quisessem atacar o Irã. E vou acrescentar mais um ponto. Há alguns meses, eu estava lendo um artigo no Wall Street Journal e havia, não me lembro quem, mas era um especialista do, acho, Atlantic Council. E o que ele realmente disse foi que vamos começar a ver uma nova abordagem em relação a como o Irã está sendo tratado. O que achei interessante é que veremos o que Israel fez com Gaza. Basicamente o conceito de cortar a grama, ou seja, atacar sistematicamente o Irã a cada poucos meses para esgotar sua economia e infraestrutura, enfraquecendo-o gradualmente e, portanto, debilitando sua economia em conjunto com as sanções. Isso faz parte do objetivo de enfraquecer o governo iraniano e, essencialmente, desmantelá-lo. E eu consigo ver que isso provavelmente pode acontecer. Mas dito isso, será que Israel e os Estados Unidos, especificamente Israel, conseguiriam lidar com uma retaliação iraniana? Nós vimos o que aconteceu com Israel da última vez. Se tivesse continuado por mais uma semana, teria sido aniquilado. Os Estados Unidos basicamente usaram a maior parte de seus interceptores de mísseis THAAD, quero dizer. Usaram cerca de 115 e produzem apenas cerca de 55 por ano. Então, como vão repor esses números? É muito interessante ver o que vai acontecer. Mas, como eu disse, estamos lidando com um hegemon desesperado. E eles vão tentar fazer o que puderem para enfraquecer o Irã, porque o Irã é central para a iniciativa do Cinturão e Rota da China e para a resistência ao imperialismo ocidental na Ásia Ocidental. Ao fazer isso, enfraquece-se a capacidade dos Estados Unidos de controlar o comércio e as finanças globais, etc. O Irã é um pilar muito central nisso. Acho que grande parte do pânico agora é que o Irã vai, entre aspas, reprimir os revolucionários coloridos até o ponto em que isso eventualmente acabe. E então agora, os Estados Unidos estão falando abertamente sobre um ataque. Mas as evidências estão surgindo, Alina, de envolvimento dos Estados Unidos e de Israel, se é que podemos até separar os dois. Grande parte do foco e da atenção tem estado em Israel. Veja o que o Jerusalem Post disse logo no início. Mossad estimula protestos no Irã, enquanto agentes se juntam aos manifestantes em mensagem em Farsi. À medida que os protestos crescem em todo o Irã, o Mossad publicou uma mensagem incomum em Farsi, incentivando os manifestantes a agir, dizendo que está com eles nas ruas em meio à crescente pressão econômica e tensão. Amid the rising economic pressure and tension. Then the Cradle reported on this, and Israeli minister has admitted. Então, The Cradle noticiou o seguinte: um ministro israelense admitiu que agentes do Mossad estão operando dentro do Irã. O ministro do Patrimônio de Israel, Amishai Eliyahu, afirmou que agentes israelenses estão ativos no Irã em meio a protestos desencadeados pelo colapso.
Agora, as evidências continuam a se acumular. O Haaretz escreveu recentemente que houve uma operação secreta de influência israelense usando contas falsas e conteúdo gerado por IA para promover o príncipe herdeiro exilado do Irã, Reza Pahlavi, e defender a restauração da monarquia. O artigo observou que no início de 2023, Pahlavi fez sua primeira visita oficial a Israel, o filho do último Shah deposto pela Revolução Islâmica. The son of the last Shah, overthrown by the Islamic Revolution, he visited the visit by the. Ele visitou Israel. A visita do príncipe herdeiro iraniano, recebida pela então ministra da Inteligência Gila Gamaliel, foi coberta pela mídia israelense, e as reportagens repetiram a linha oficial. A visita era uma prova de que não há animosidade entre os povos israelense e iraniano, apenas entre os governos e o regime. E então o texto passa a falar sobre os detalhes dessa operação de influência. Mas há uma conexão profunda entre a chamada oposição fora do Irã e o que está acontecendo. Quero dizer, há uma prova clara aqui, Alina. Há um enorme elemento de interferência estrangeira. Ah, sim, existe. E eles são muito abertos sobre isso. Essa é a questão. Eles são muito abertos sobre isso porque também faz parte da operação de guerra psicológica para tentar desmoralizar o Irã, desmoralizar sua própria inteligência, seu aparato militar e seu establishment político, dizendo algo como: estamos operando, estamos no seu país e vamos desestabilizá-lo. Acho que foi até no Twitter, ou melhor, no Har, que mudaram a bandeira da República Islâmica do Irã para a antiga bandeira do Irã sob o Shah. Então estamos vendo todos esses tipos de operações psicológicas que estão se desenrolando a partir do aparato de inteligência ocidental como um todo, tentando desmoralizar e minar o Irã. Mas a realidade é que há um limite para o que eles podem fazer. Minha opinião pessoal é que eles vão tirar proveito das sanções. Eles vão continuar avançando e incentivando tumultos para desmoralizar e fragmentar a sociedade iraniana. E agora, como eu disse antes, se for para haver uma defesa unificada contra o imperialismo ou a agressão ocidental dentro do Irã, o povo precisa estar unido. Esse não é necessariamente o caso dentro do Irã. Pelo que vejo, o Ocidente não tem capacidade militar para lidar com uma guerra em grande escala contra o Irã, mas tem capacidade para causar turbulência econômica dentro do país, possivelmente atacando repetidas vezes, enfraquecendo sua infraestrutura em conjunto com as sanções, para enfraquecer ainda mais o país. E, obviamente, essa seria uma forma importante de tentar coagir o establishment, se o governo do Irã quiser permanecer, provavelmente usando as mesmas táticas que estão sendo usadas na Venezuela. Ou seja, coagir e ceder a exigências-chave do Ocidente para aliviar as tensões e as sanções. Então, na minha humilde opinião, acho que este é um momento muito difícil para o Irã, porque sim, o país está na mira da disputa entre a ascensão de um mundo multipolar e os Estados Unidos em sua tentativa de manter a hegemonia global. Sabemos com certeza que a inteligência israelense é muito ativa dentro do Irã. Quero dizer, vimos quando o líder do birô político do Hamas foi morto em julho de 2024. Foi no Irã, dentro do seu quarto. E durante a Guerra de 12 Dias, quando Israel lançou os ataques preventivos, eles atingiram alvos dentro do Irã. Eles já tinham agentes dentro do Irã que haviam desativado seus sistemas de defesa aérea, o que na prática permitiu que Israel emboscasse o Irã de forma bastante significativa no primeiro dia. Após a Guerra de 12 Dias, a inteligência iraniana encontrou vários armazéns onde o Mossad estava essencialmente montando bases e até fabricando armas, que agora poderiam facilmente ser entregues a manifestantes para explorar os protestos que ocorrem no Irã. Então é isso. O Ocidente ainda tem a capacidade, sabe, um aparato de inteligência muito poderoso que sabe como manipular a opinião pública, pode se infiltrar e se mobilizar de maneiras que desmoralizam e minam. E isso é algo com o qual o Irã, na situação atual, precisa ter muito cuidado
cuidado daqui para frente, porque é um momento muito volátil. Não se trata apenas de atividades contra o governo iraniano. Também há enormes protestos em apoio ao atual governo do Irã, e há outros exemplos disso. Aqui está a Press TV, apesar do que é, na prática, uma forte repressão à internet. Aqui estão mais imagens de protestos acontecendo em apoio ao governo. Então, obviamente, não existe um sentimento universal contra o governo. E a interferência estrangeira, especialmente dos Estados Unidos e de Israel, as evidências disso se acumularam. Parece, Alina, que os Estados Unidos e Israel perderam o fator surpresa durante a guerra de 12 dias. Eu diria que é algo parecido na Venezuela, onde estão surgindo novas informações de que os Estados Unidos teriam usado algum tipo de arma sônica para paralisar certas forças armadas venezuelanas que operavam sistemas de defesa aérea, impedindo que funcionassem. Sabemos que os Estados Unidos sabotaram o máximo que puderam de dentro da Venezuela, mas ainda assim não conseguiram ir longe o suficiente para uma mudança completa de regime. No Irã, durante a Guerra de 12 Dias, aconteceu algo semelhante. Houve um ataque surpresa que realmente prejudicou o Irã no primeiro dia e meio, e então, de repente, o país estava pronto para responder. Você acha que o resultado agora será diferente? Porque neste caso, não há surpresa. A Revolução Colorida está bem diante deles, junto com o apoio de Israel e dos Estados Unidos. Sim, eu acho que, é muito importante para o povo iraniano agora manter um senso de integridade unificada diante do que pode acontecer. Ainda acho que há uma vulnerabilidade que está se manifestando dentro do Irã com esses protestos em andamento, porque eles são maiores do que os protestos do passado. E isso também acontece no momento em que o imperialismo ocidental está meio que em seus últimos suspiros e bastante desesperado. Então, eles vão fazer o que for necessário para tentar enfraquecer o Irã. Como eu disse antes, são os protestos e as dicotomias internalizadas dentro da sociedade iraniana. Porque, como você mostrou naqueles vídeos, também há muitos iranianos que apoiam fortemente ou tentam permanecer leais ao governo do seu país. Acho que eles entendem os objetivos imperialistas mais amplos em seu território e o que esse tipo de fragmentação significaria para eles. No entanto, se o Irã não conseguir algum tipo de controle sobre o que está acontecendo, e o expõe a certas vulnerabilidades que Israel e os Estados Unidos exploraram. Mas eu acho que, para mim, o que gosto de destacar especificamente é a vulnerabilidade econômica em que o Irã se encontra agora, por causa dos mecanismos de retorno automático que foram acionados há alguns meses, e o que isso significa para a economia iraniana. E claro, sim, agora o país estabeleceu relações com a China e a Rússia que conseguem oferecer algum tipo de proteção. Mas ainda temos um certo caminho pela frente em termos de desenvolver a infraestrutura necessária para realmente dar ao Irã, assim como a Venezuela, esse tipo de independência financeira, a capacidade completa de se desvincular do controle do Ocidente. Então, não acho que seja uma situação desesperadora ou que o Irã vá colapsar amanhã. Não, não é sobre isso, mas eles precisam estar vigilantes agora. Precisam garantir que reprimam as operações de inteligência israelenses, agentes dentro do Irã, que têm agido livremente lá por bastante tempo. E, ao mesmo tempo, precisam tentar trazer um senso de calma ao povo iraniano, tanto quanto possível, para criar unidade e evitar que isso seja explorado, porque sim, eu realmente acho que será. Acho que o Ocidente, tenha ou não capacidade, vai atacar o Irã novamente, mesmo sabendo que sofrerá vários golpes, se isso significar enfraquecer a economia a ponto de ela poder colapsar mais tarde. E como eu disse antes, isso também serve para desestabilizar o Irã.
As relações da China com o Irã e seus projetos mais amplos, como o bloco dos BRICS e todas essas outras oportunidades comerciais que vêm junto, fazem parte disso. Então, mais uma vez, desestabilização é o que os Estados Unidos fazem de melhor. Sair por aí desestabilizando países e estados para poder dividir e governar, explorar seus recursos e impedir que trabalhem e colaborem com parceiros alternativos como a China. Acho que é algo com que devemos nos preocupar. Mas, com sorte, o Estado será capaz de lidar com isso. Falamos muito sobre o declínio do Império Norte-Americano, o declínio e a crise do imperialismo dos Estados Unidos. Mas nada disso significa que ele seja ruim em tudo. Esta é uma das poucas armas que ainda tem à sua disposição. Se olharmos para o dólar, se olharmos para as armas nucleares e depois olharmos para isto, talvez essas sejam as 3 maiores que restam. Sabe, eu sei que você recebeu algumas críticas de pessoas quando diz que a soberania precisa vir em primeiro lugar, que preservar as atuais estruturas políticas do Irã é muito importante e que isso deve vir antes das demandas econômicas. Eu sei que você recebeu algumas críticas sobre isso, mas veja o que esses manifestantes estão fazendo, Alina. Exatamente como você disse. Eles estão incendiando instituições religiosas, estão queimando supermercados, estão ateando fogo em hospitais e caminhões de bombeiros. Essa é uma infraestrutura vital, o tipo de infraestrutura de que as pessoas precisam apenas para viver em sociedade. Então, de certo modo, acho que devemos ver a ligação entre soberania e as pressões econômicas que podem estar entre os fatores que levaram a este momento atual no Irã. Sim, porque no fim das contas, veja, se o Irã colapsasse amanhã, ou se o regime caísse amanhã, o que viria depois? Quero dizer, algo que eu pergunto a muita gente é, ok, os manifestantes estão nas ruas e eu entendo suas reivindicações, mas o que exatamente eles estão buscando? Veja, o Estado iraniano, o governo iraniano, está atualmente em uma situação muito difícil por causa das sanções e eles precisam encontrar uma forma de lidar com isso. Também vale destacar, aliás, que embora muitos argumentem sim, há corrupção dentro do Estado, e isso é verdade, precisamos lembrar que, curiosamente, e isso é algo em que as pessoas geralmente não pensam, a corrupção do Estado, especialmente no caso do Irã, é em grande parte facilitada por 4 décadas de sanções. Porque quero dizer, quando você realmente não tem a capacidade de participar do comércio e das trocas internacionais de forma legítima, é preciso encontrar outros meios econômicos paralelos, pelos quais eu acho governar e trazer riqueza para um Estado, ou administrá-lo, por assim dizer. Então, de muitas maneiras, eu até argumentei que as sanções que o Ocidente impôs ao Irã acabaram criando o que muitas pessoas no Ocidente descreveriam como um regime mais repressivo, além de pobreza, mas também acho a economia paralela que se desenvolveu dentro do Irã ao longo dos anos. Mas acho que o que estou tentando dizer é o seguinte. Se o Irã entrasse em colapso amanhã ou se o governo caísse, o que viria a seguir? O que o povo iraniano realmente busca? Que tipo de governança eles desejam? Eles estão procurando uma economia mais liberalizada? Isso significa que gostariam de trabalhar com os Estados Unidos? O que exatamente eles estão buscando? Acho que não há uma imagem muito clara disso. E essa é também uma das razões pelas quais o movimento pode ser facilmente sequestrado pelo Ocidente e pela sua própria agenda, porque não há um objetivo realmente definido sobre o que os iranianos querem. E em relação ao Estado, acredito que se quiser aliviar parte da pressão econômica sobre o povo, teria que entrar em negociações com Trump. Porque acho que foi ontem que Trump declarou, de forma muito aberta, que as coisas vão piorar muito para o Irã
a menos que eles basicamente retomem as negociações com os Estados Unidos. Quero dizer, isso é uma ameaça direta. Entender que a turbulência econômica pela qual o Irã está passando e a frustração dos iranianos que vêm suportando isso há décadas é resultado direto dos mecanismos de retorno automático e, obviamente, das sanções e da política dos Estados Unidos de forma mais ampla. Então, acredito que se o Irã viesse a cair, isso permitiria que os Estados Unidos, ou o Ocidente de modo geral, se envolvessem em uma captura corporativa. O país ficaria aberto à captura corporativa. E foi exatamente isso que levou à revolução no Irã em primeiro lugar, porque antes da Revolução de 1979, o Irã estava sendo explorado e seus recursos eram roubados. Grande parte dessa riqueza não chegava de fato à imensa maioria da população. Sim, havia uma certa classe média aristocrática que estava vendo os benefícios disso, mas não a esmagadora maioria do povo iraniano. Esse será o futuro do Irã daqui para frente. Mas também a conexão do Irã com obviamente, as facções de resistência da Ásia Ocidental mais ampla, que tem sido a principal força dentro da região a se opor ao imperialismo ocidental. Isso seria completamente, digamos, desmantelado. E o que isso significaria para a região em geral e sua capacidade de resistir ao imperialismo ocidental? E então, se ampliarmos a partir daí, o que isso significaria para a China em termos de poder estabelecer seus próprios objetivos, o que isso significaria para o BRICS, o que isso significaria para a iniciativa do Cinturão e Rota e todas essas outras rotas comerciais e formas de cooperação alternativas. Essa é, de certa forma, a base para um mundo multipolar. É por isso que digo que o Irã é muito importante. Se ele caísse, isso afetaria as lutas de libertação global, a capacidade de estabelecer um mundo multipolar. Seria um grande obstáculo a isso, mas também teria repercussões de longo prazo para o povo iraniano, porque o país ficaria aberto a interesses e à exploração estrangeira. Portanto, se estamos falando em libertar primeiro o povo iraniano, acredito que o Imperial Ocidental poderá crescer de forma significativa. Depois, com o tempo, ocorrerão mudanças orgânicas de dentro para fora.